O Ryder tem uma calça jeans! Yeah! Vai ser um pouco difícil arranjar coisa pra falar nesses dois episódios de Fate Zero, porque eles são basicamente episódios de passagem pra uma próxima etapa. A gente ainda tá meio que preso no momento em que todo mundo tá... A guerra tá parada porque todo mundo tem que caçar o Caster, o feiticeiro, porque ele mata criancinhas. E a gente terminou o trecho em que tava acontecendo uma luta entre... Tinha 3 lutas basicamente acontecendo? Não, 2, mas começou uma no começo desse episódio. Porque tinha o Kenneth Elmeloy Archibald, eu não me conformo com esse nome, contra o protagonista menos interessante da história da ficção, Kiritsugu, no castelo, enquanto tinha o Caster lutando contra a Arthur, achando que era a Joanna. E eu juro pra vocês, começou o episódio e aí apareceu essa cena, eu falei, caralho, tem isso. Nossa senhora, é verdade. Porque a primeira coisa que acontece no episódio 8 é a Iris Veal com aquela outra mina, Maya, eu acho, sendo atacadas pelo Kirei Kotomini. E tava rolando esse paralelo. O Kirei ia atacar o Kiritsugu e as meninas impedem ele, enquanto isso estava o Kiritsugu lá no castelo. Aquelas lutas estavam interessantes e, tipo, tinha uma coisa de uma pessoalidade ali entre o Kenneth e o Kiritsugu, uma espécie de uma vingança, e tinha o Kirei indo atrás do Kiritsugu por conta de ele achar que o Kiritsugu é interessante. O Kirei é o único cara no planeta que acha que o Kiritsugu é minimamente interessante. Enfim. E a Iris Veal e a Maya impedindo o Kirei, que basicamente são 2 mulheres apaixonadas pelo Kiritsugu. Tem um harém do Kiritsugu agora. O Kiritsugu é o Kirito da porra do Fate Zero. E essas lutas são bastante pessoais. Elas são interessantes. Até todas elas eram bastante interessantes. Aí voltou pros servos e eu... Tá, tinha isso também. Ok. Eu não estou querendo dizer que é mal explicado, ou que é não explicado, ou... Não é nada disso. Não é a eficiência na exposição do sistema. É que às vezes me dá muito a sensação pessoal, Leonardo Camargo, calma, você que é fã de Fate, calma, me dá muito a sensação que os servos não precisavam existir nessa história. Total, assim. Eu ainda não consigo querer ver nada com os servos. E eles são personagens melhores. O Ryder é um personagem muito melhor do que praticamente todo mundo nesse negócio. Até o cara da Lancer, que no caso é o Lancer, né, Leonardo? O Lancer tem alguma coisa um pouco mais interessante. A Saber, talvez alguma hora vire uma personagem. Eles são muito mais legais, mas a história podia não ter nenhum servo. Eu sei que isso vai contra o motivo da existência da franquia Fate, né? Que a franquia Fate... Franquia Fate é foda. A franquia Fate, meio que a graça dela, parte da graça dela, é os servos, né? A existência dos servos, esse sistema. Mas talvez seja por isso que não tá batendo comigo o Fate Zero. Porque eu vejo a história e eu vejo, tipo... Por um lado, os servos são muito mais legais, mas eles não precisam existir. Por outro, a história que importa é dos bruxos e dos magos, mas eles têm que lutar através dos servos. É tudo... O sistema me parece imbecil. Não mal explicado. Imbecil. Opinião. Não que esse par de episódios não tenha tido momentos interessantes. A luta na... Como eu falei, por começo de conversa, o paralelo entre a luta na floresta e a luta no castelo é bem legal. A questão das lutas serem pessoais em algum nível é legal, tipo, é o mínimo que se faz, mas é alguma coisa. A gente tem que se agarrar ao máximo que puder quando você não tá gostando do bagulho, você tem que tentar sofrer um pouco menos. Então, o fato de ter esse paralelo é
minimamente interessante. Eu gosto, por exemplo, no episódio 9, consequência do episódio 8, né? A magia do Kiritsugu que tem nas balas lá faz com que os circuitos mágicos do corpo da pessoa entrem em curto, whatever the fuck that is, e o cara perde os poderes. Ele perde a capacidade de usar magia. E, tipo, eu não me importo com o Kenneth Elmloy Archibald. Mas, o momento em que ele vê que vai perder a magia e começa a chorar e implora pra menina, e a menina decidiu por si mesma que ela vai ser uma personagem da história, então agora a gente tem que considerar ela uma personagem. Lá teve uma cena, 2 episódios atrás, agora não é importante. Ela manipulando o cara, falando que... Manipulando não, chantageando basicamente, né? Fazendo com que o cara passasse os comandos pra ela. Aquele momento é interessante. Principalmente porque o Kenneth, ele tem muito a ver com o Waver. E agora eu quero ver como é que a história vai lidar com isso. Porque se o Kenneth não está mais na história, quer dizer, existem maneiras dele voltar, mas a princípio ele não está mais fazendo parte da guerra. E aí perde-se um pouco da razão do conflito do Waver. Que parte da razão do Waver estar na guerra é uma espécie de uma vingança pessoal contra o cara, o Kenneth Elmloy Archibald. E se o cara não tá lá, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer com que o Waver ainda tenha motivo de lutar? Ele não tem mais essa questão pessoal. Alguma coisa vai ter que entrar. Então talvez seja um crescimento até maior do Waver. Você que já assistiu Fate com certeza vai colocar spoiler nos comentários, mas eu estou aqui na expectativa de ver o que eles vão fazer com o Waver. E, lógico, mais melhores momentos da história são com o próprio Waver. Na segunda metade do episódio 9, ele entrando lá, porque eles têm que caçar o Caster, né? Entrando no subterrâneo e vendo as crianças. Eu queria que tivesse mostrado de verdade. Eu acho que essa cena perdeu impacto. A gente basicamente vê um tênis com sangue e ele pisa numa poça de sangue, basicamente, e fica... Ah, meu Deus, como pode? Talvez se a gente tivesse visto, o impacto seria um pouco maior. Mas se a gente tivesse visto, esse anime seria ainda mais forçado no edge. Que ele curte muito. O Fate Zero, como eu sempre digo, Fate Zero se leva muito a sério. E esses 2 episódios tiveram uns momentos que eu só dei risada e achei a coisa mais ridícula do mundo. Como, por exemplo, o Kirei pensando sozinho sobre o Kiritsugu, falando... Caralho, eu anotei a frase, peraí. Emiya Kiritsugu é como eu, um homem solitário e enigmático, alguém preenchido do mais puro vazio. Vá! E aí depois tem um momento do próprio Kiritsugu falando sobre, né, o fato de que eles têm que caçar o Caster, e o Caster tá matando um monte de criança. Ele fala, resgatar criancinhas, mesmo que sejam algumas delas, não é a nossa prioridade. Porque ele é muito do mal, e ele é preenchido do mais puro vazio. Então teve aí o seu par de momentos razoavelmente interessantes. A luta na floresta é legal, tipo, a animação mesmo, o esquema da luta, o cara com as 3 espadas. Tem mais um momento que é o típico momento que eu não conheço Fate, então pareceu idiota e conveniente, mas um fã de Fate com certeza vai falar, não, mas isso aí já foi estabelecido no Fate Stay Night. Que é o fato de que a Iris Veil tem acho que é a bainha da espada, whatever, foda-se, que cura. Tipo, ela foi atravessada por 3, 6 espadas na barriga, começa a jorrar sangue pela boca e tal. Falei, pronto, essa mulher morreu. Olha que da hora, ela vai morrer e coisas podem acontecer. Pode, sei lá, o Kiritsugu finalmente se interessar pelo anime mais do que eu estou interessado. Mas ela tem um negócio que cura... e isso foi convenientemente explicado agora. E pra mim foi só bobo.
Ah, então ela tem isso. Tá bom, então. Mas aí, com certeza, isso é um elemento clássico da franquia, talvez. Então, é muito difícil pra pessoa que tá de fora do fandom comentar esse tipo de detalhe. E toda vez que eu comento esse tipo de detalhe, os comentários vão à loucura, porque eu errei alguma informação. Então teve aí os seus momentos interessantes, como eu estava dizendo. A luta na floresta é boa, o paralelo com a luta do Kenneth é legal. O Kenneth perdendo os poderes é legal. E eu quero ver como é que eles vão trabalhar o Waver a partir de agora. E o Waver continua sendo o único... O Waver e o Ryder continuam sendo os únicos personagens interessantes de Fate Zero até o momento. E por enquanto é só. Eu volto aí qualquer hora com episódios 10 e 11 dessa maravilha da animação.